Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa ter mais uma sessão de estudos do livro A Gênese. Hoje, dia 12 de junho, no Brasil, Dia dos Namorados, e do ano de 2023. E nós estamos na sessão de número 45. Estamos estudando o capítulo 12º, a Gênese mosaica, e já tratamos dos 6 dias, né, a criação do mundo, então, em 6 dias, e agora o paraíso perdido, que vamos iniciar agora e daremos continuidade. Então, começa no item 13 e vai até o item 18. Então, agora a gente vai iniciar, então, com o item 13, o paraíso perdido. Bom, aqui tem uma citação da Bíblia, o capítulo 2º, capítulo 3º, né, que nós vamos estar estudando. E vamos, finalmente, depois, já no 15, no item 15, a gente vai ter as explicações de Kardec, o ponto de vista dele, e vamos já desde então, acho que é importante que a gente tenha em mente que ele está comparando a gênese científica, né, da ciência, como é que a ciência, através das escavações, das perquisições e das conclusões, né, que chegou na criação do mundo, como que ele se criou. E também, e depois ele compara agora com a Gênese mosaica. Então, depois dos 6 dias da criação, agora o paraíso perdido. Então, o número 13, né, que é o item que nós vamos começar agora, capítulo 2º. Então, é uma leitura do que está na Bíblia, literalmente. Os termos em hebraico eu vou evitar, porque eu nem sei falar, né, eu não falo hebraico, então é melhor que a gente passe, mas o importante é o que está em português. Ora, o Senhor Deus plantara desde o início um jardim delicioso, no qual colocou o homem que tinha formado. Então, ele tinha feito o homem e colocou no paraíso, esse paraíso lindo, né? É um jardim, como ele chama, de jardim delicioso. O Senhor Deus tinha também produzido da terra toda a sorte de árvores belas à vista e cujos frutos eram agradáveis ao gosto, e a árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no meio de todas aquelas delícias, toda aquela plantação, era o paraíso, né? Então, tinha também uma árvore específica, que era a árvore da vida, né? que ela detinha da ciência do bem e do mal. E então, aqui ele fez sair Jeová, né? Era o Criador Elohim, da terra, toda árvore boa à vista e bom para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e as árvores da ciência do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso. Então, tem uma observação aqui de Kardec, vamos ver o que ele diz, né? 142. Paraíso, do latim paradisos, feito do grego paradeisos, jardim, vergel, né? Depende do idioma, local plantado de árvores. O termo hebreu empregado na Gênese é Hagan, então, o paraíso, né? Que tem o mesmo significado. Então, tudo isso para explicar que de onde que veio tudo. Kardec sempre foi muito didático, não deixava nada para trás no que diz respeito ao conhecimento, né, que ele propagava, assim, que ele trazia. Então, pegou o homem, né, e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e o guardasse. Então, era a responsabilidade do homem trabalhar ali, né, e guardar, cuidar daquilo. Ele lhe fez também esse comando, ele disse, então falou para o homem, comei de todas as árvores do paraíso. Então, ele podia comer todas as árvores, né? De todas elas, ele podia provar, né? Mas não coma jamais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque, simultaneamente que vós o comeis, morrereis muito certamente.
Então, ele deixou à vontade, podia comer qualquer fruto de qualquer das árvores lá, menos aquela árvore lá, que era da ciência, do bem e do mal. E ele falou, se comer, vai morrer, né? Ora, a serpente era o mais sutil de todos os animais que o Senhor Deus havia formado sobre a terra. E ela disse à mulher. Então já começa aí, fala, puxa, uma serpente falando. E é interessante que mais para frente a gente vai perceber que não podia ser uma serpente como ela é, porque depois do que ela fez, do que ela falou, do que ela conversou lá com a Eva, ela se transformou em serpente. Mas vamos lá. Ora, a serpente era o mais sutil de todos os animais que o Senhor havia colocado sobre a terra. E ela disse à mulher. Então, serpente falando. Né? Como diz Kardec, vamos ver a coisa pelo fundo, não pela forma. Porque Deus a comandou, porque Deus a comandou a não comer, né? Porque ele disse para não comer do fruto de todas as árvores do paraíso. Então, ele não falou isso aí, né? E a serpente era astuta, a mais astuta de todos os animais terrestres que houvera feito Jeová, Elohim, que criou pronto, né? Deus criou pronto. Né? Ela disse à mulher, eis que lhe disse Elohim, vós não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, comemos de todas as frutas e todas as árvores que estão no paraíso. Ela disse, a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer todas. É uma forma né, bem antiga de se falar, mas a serpente falou, ela falou para a serpente que poderiam comer todas as árvores, mas para todos os frutos das árvores, mas para aquele que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos comandou de não comer jamais, nem jamais tocá-lo, do perigo que não fugiríamos do perigo de morrer. Então, era o perigo que havia que, do perigo de morrer. A serpente retrucou a mulher: seguramente nunca morrereis. Vocês não vão morrer. Calma. Mas é que Deus sabe que tão logo comerdes essas frutas, vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, a tentação da serpente era que ela comesse, porque aí ela seria tão capaz como Deus era, e saber toda a verdade, tudo que era do bem, tudo que era do mal, então teria todas as informações. A mulher considerou então que o fruto dessa árvore era bom para comer, que era belo e agradável à vista. E tendo tomado dele, pegou um fruto lá, ela o comeu e deu para o marido, deu para Adão, né? E comeu também. Ela viu, a mulher, né, viu que era boa a árvore como nutrição e que era viável as árvores para compreender. Ele colocou aqui em maiúsculo, né, para compreender, para ter entendimento. E ela tomou do seu fruto e assim por diante. Né? Como eles perceberam a voz do Senhor Deus que passeava pelo paraíso à tarde, é interessante isso, né? Imagina Deus passeando lá no paraíso, todo despreocupado, né? Quando um vento doce se eleva, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso para se esconder ante a sua face. Então, já pensaram, fizemos coisa errada, é melhor que a gente se esconda. Então, o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde estás? Porque ele não estava vendo Adão. E Adão respondeu-lhe, percebi sua voz no paraíso e eu tive temor, porque eu estava nu. Eis porque eu me escondia. O Senhor lhe replicou, e de onde soubestes que estáveis nus, senão do que comeste do fruto da árvore, da qual eu vos havia proibido de comer? Então, a percepção da nudez de Adão, né, pela lógica, só aconteceria se ele comesse da árvore da ciência.
né, do bem e do mal. Então, isso já começa, assim, a formar na cabeça da gente esse lado, não de pudor, mas de vergonha da nudez e tudo isso. Então, a Bíblia tem uma influência forte nisso, né? Em encontrar, ver no corpo, assim, corpo exposto, é, uma ofensa, algo que se envergonhe, né? Quando os índios andam nus, né? Então não tem nada de equivocado nisso, né? Não tem nada de errado nisso. Mas a nossa sociedade, a humanidade que se vinculou à Bíblia, ela passou a entender de forma diferente a nudez, né? Com certeza. Então, seguindo, Adão respondeu-lhe, né? Quando Deus pergunta para ele, você comeu da fruta, né? Só podia ter sido isso, comeu a fruta da árvore do bem e do mal. E Adão respondeu-lhe, a mulher que me destes por companheira presenteou-me com o fruto dessa árvore e eu a comi. É interessante que, pronto, já está terceirizando a culpa, né? Então, vamos pôr a culpa em alguém. Foi a mulher que deu para o marido a fruta. Ele não sabia de nada, comeu e tranquilo lá, né? E aí percebeu que era fruta da árvore do bem e do mal, fruta proibida, né? O fruto proibido. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi da fruta. De novo, vamos culpar alguém, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Tu és maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rastejarás sobre o ventre e comerá a terra todos os dias de tua vida. Colocarei um ódio entre ti e a mulher, entre a raça dela e a tua. Ela te romperá a cabeça e tu tentarás de mordê-la pelo calcanhar. Nossa, olha que coisa, que Deus mais assim, cheio de ódio, né? De rancor. Deus disse também à mulher, eu vos afligirei de vários males durante a gravidez. Caramba! Vós parireis na dor, estareis sob o domínio de seu marido e ele vos dominará. Pronto, está feito aí. Aí já está determinado que a mulher ia ser domínio do marido, ia ser propriedade do marido, né? E fala né, da gestação e do parto, das dores envolvidas, do desconforto, enfim, já está tudo desenhado aí para a mulher, para o futuro dela, né? Disse em seguida a Adão, porque escutastes a voz de vossa mulher e que comeste o fruto da árvore da qual eu vos havia resguardado de comer, a terra será maldita por causa do que fizeste. E vós não tirarás, peraí, e vós não tirarás do que nutrir durante toda a vossa vida, senão com muito trabalho. Tá aí também, uma outra maldição aí que o homem ia ter que trabalhar, e muito, para tirar o pão da terra, né? O alimento da terra. Ela vos produzirá espinhos, e a terra, né? E dificuldades, e vós vos nutrireis da erva da terra. E comerás vosso pão com o suor do vosso rosto, até que retorneis à terra de onde houverdes sido tirados, pois sois pó e voltareis ao pó. Caramba, é realmente ainda bem que nós, com o auxílio da razão, e Kardec está nos propondo isso, né? A gente pode enxergar de uma outra maneira, mas não ao pé da letra como está aí, né? E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os seres viventes. Daí uma outra coisa que é difícil de explicar, né? Um casal e consegue
procriar de tal maneira que chegou nesse nível que está hoje, esse tanto de gente que está aí, né? 8 bilhões de pessoas, pelo menos oficialmente. O Senhor Deus fez também para Adão e sua mulher hábitos, roupas, né? Roupas de pele com as quais ele os revestiu. E disse: Eis Adão tornar-se como um de nós, sabendo sobre o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora, não conduza sua mão à árvore da vida, que não tome também seu fruto e que, comendo desse fruto, não viva eternamente. Pronto, até isso já estava definido. Então, vai comer e vai morrer, né? E ele disse, Jeová Elohim, é uma outra maneira de falar, eis o homem como foi um de nós para o conhecimento do bem e do mal. E atualmente ele pode estender a mão e pode tomar a árvore da vida. Ele a comerá e viverá eternamente. O Senhor, Deus, o fez sair do jardim das delícias a fim de que fosse elaborar, fosse trabalhar a cultura da terra de onde havia sido tirado. E o tendo expulsado, pôs querubins ante o jardim das delícias, os quais faziam cintilar uma espada de fogo para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. Até isso, o acesso estava negado. Então, tem uma observação aqui, 143, vamos ver do que se trata, né? Do hebreu, cherub, né, o querube, boi e xarabe, trabalhar. Os anjos do segundo, da primeira hierarquia, que se apresentavam com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Era a forma alegórica de se mostrar o anjo, né, naquele momento, né, nessa situação. Pronto, agora Kardec deixa para trás aí as citações da Bíblia e vai fazer as suas explicações, né? Sob uma imagem pueril, infantil e por vezes ridícula, se nos prendermos à forma, a alegoria oculta por vezes as maiores alegoria oculta por vezes as maiores verdades. Então, apesar de ser ridículo, apesar de ser pueril, tudo, tem verdades embutidas ali. E é isso que ele se preocupa, que a gente veja o fundo e não a forma. Porque a forma é uma historinha, é uma história que até as crianças poderiam aceitar, né? Mas adulto não, né? Existe uma fábula mais absurda à primeira vista, que é a de Saturno, um deus devorando pedras que ele tomara por filhos. Então, essa era uma outra fábula, né? Saturno devorando pedras, né? Que eram como os filhos deles, né? Eram filhos dele e estavam comendo os filhos, e eram pedras, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, o que há de mais profundamente filosófico que essa figura, se nela procurarmos o sentido moral, então ele explica, Saturno é a personificação do tempo. Então, o tempo, né? Então, se a gente pensar que Saturno é o tempo, todas as coisas, sendo a obra do tempo, ele será o pai de tudo o que exista, mas também tudo se destrói com o tempo. Então, nessa alegoria, nessa fábula, né, que Saturno come as pedras, né, assim como se fossem seus filhos, né, é que ali ele deu a vida, ele sendo o tempo, ele forneceu a vida, deu a vida, mas também ele tira a vida. Então, o tempo, tudo a seu tempo, né? Então, tanto de criar como de morrer, né? Então, ele fala nesse sentido moral. Saturno devorando as pedras é o emblema da destruição pelo tempo dos corpos, os mais duros que são seus filhos, já que eles se formaram com o tempo. Então, é isso que ele quer dizer, essa situação aí de Saturno.
O que escapa a essa destruição a partir dessa alegoria? Júpiter, agora uma outra situação, né? O emblema da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que, na linguagem moderna, nem a alusão à fábula antiga disse que... Vamos começar do começo aqui, né? Está meio confuso. Essa imagem é mesmo tão natural que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, disse de uma coisa deteriorada ao longo dos anos, que ela é devorada pelo tempo, corroída e devastada pelo tempo. Então, é a maneira com que ele está explicando, né? Essa destruição aí, né? Toda a mitologia pagã, na realidade, é apenas um vasto quadro alegórico dos diversos lados bons e maus da humanidade. Então, é a forma de explicar, que tem todo, né? Tem para tudo aí, né? Lado bom e mal da humanidade. Então, a árvore da ciência, do bem e do mal, então ele está explicando que existe tudo na humanidade, né? Para aqueles que procuram seu espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como é nossas fábulas modernas. Então, através dessas fábulas, tem algo de filosófico ali dentro, né? E ele fala, o absurdo era tomarmos forma pelo fundo. Então, todo mundo que lia aquilo ao pé da letra, ou ainda lê e interpreta ao pé da letra, não vai ter coerência nas coisas ali. Vai ser história infantil, pueril, como ele fala, né? Mas os padres pagãos só ensinavam a forma, então não iam fundo, porque eles nem sabiam, né? E tinha outro motivo, que é esse aqui, seja porque alguns nada soubessem, seja porque tinham interesse em manter o povo nessas crenças que favoreciam o seu domínio. Olha a importância disso. Esse era o principal. Ou não sabia explicar, ou ainda favorecia o seu domínio. Era agente de domínio dos povos, da população, da multidão. E por isso era mais proveitoso que a filosofia. Então, era muito melhor isso, dominar os povos, do que fazer um estudo filosófico, né? A veneração do povo pela forma, ou seja, essa superficialidade, esse entender de forma tão infantil, tão ao pé da letra, era uma fonte inesgotável de riquezas, devido aos donativos acumulados no templo. As oferendas e os sacrifícios eram feitos por intenção dos deuses, mas, na realidade, era em proveito de seus representantes. Então, essa era esse era o objetivo que estava por trás de tudo isso. Então, era muito lucrativo manter todo mundo na ignorância, no medo, né? E não no estudo aprofundado, no entendimento, mas sim nessa superficialidade, a forma, né? E não o fundo. E aí, pronto, já era uma fonte inesgotável de riquezas. Um povo menos crédulo seria menos dado às imagens, às estátuas, aos emblemas e aos oráculos. Então, se o povo tivesse menos credulidade, menos essas crendices, seria mais difícil dominar eles, né? Então, é melhor segurar esse povo como estava e eles valorizando, né? Cultuando imagens, estátuas, emblemas e os oráculos, né? Ir lá e pedir opinião, né? Sócrates também fora condenado como ímpio, né? Como sujo, como impuro, né? A beber cicuta, o veneno, né? Por ter querido secar essa fonte. Ele quis acabar com isso. Que isso tudo era história, não, vamos atrás da verdade. E ele, né?
E ele não teve sucesso, teve que tomar o veneno, né? Foi condenado à morte, colocando a verdade no lugar do erro. Então, era isso que ele queria, substituir o erro pela verdade, né? Então, que a verdade, sim, tirasse o erro e tomasse o lugar dele. Naquele tempo ainda, não estava em voga, né, em moda, queimar vivos heréticos. Então, foi só lá, bem para frente, na, na, na Inquisição, né? E 5 séculos mais tarde, 500 anos mais tarde, Jesus Cristo foi condenado a uma morte infamante, como também ímpio, como também impuro, por ter, como Sócrates, exatamente como Sócrates, querido substituir a letra pelo espírito, e porque sua doutrina, toda espiritual, faria ruir a supremacia dos escribas, dos fariseus e dos doutos da lei, os doutores da lei. Então, isso levou Jesus à morte, de ele abrir os olhos das pessoas. Sócrates fez isso, foi sacrificado. Jesus fez isso, foi sacrificado. Depois disso vieram outros que tentaram a mesma coisa e foram sacrificados. Agora o item 17. Da mesma forma como a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sob figuras materiais que, tomadas literalmente, seriam também absurdas, tanto quanto, em nossas fábulas, tornar-se-ia literalmente as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Então, está aí de novo Kardec fala, olha, tudo isso aí não bate, não encaixa, incluindo os animais falando, né? Dizer que os animais falam. Imagina a serpente falar para a mulher, falar, ó, come essa árvore, você vai ficar conhecedora de tudo. Desculpa, come essa fruta, né? Então, são coisas que realmente não têm lógica, não têm um fundamento, se for tratada, se for, assim, compreendida ao pé da letra, né? Levada ao pé da letra. Adão é a personificação da humanidade. Então, vamos pensar agora Adão não como uma pessoa, mas como um grupo de pessoas daquela época, que era a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem. Então, o que ele cometeu de falta vai mostrar a fraqueza do homem, né? A fraqueza de que o homem é portador, onde predominam os instintos materiais que não sabem resistir. E isso persevera até hoje. Nós estamos ainda no meio de uma guerra, que a gente sabe, quer dizer, nós não exatamente aqui estamos no meio da guerra, mas sabemos de uma guerra, são muitas que ainda permanecem, mas algumas são assim, a mídia trata ela, né, assim, com mais ênfase, porque está aí há mais de ano, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, está aí a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, até hoje persiste isso. Então, Adão é esse grupo a que nós pertencemos, né? Essa humanidade. E a falta dele demonstra a fraqueza do homem, fraqueza que evidenciam instintos e não o conhecimento, aplicar o conhecimento, né? Aplicar o livre-arbítrio e usar para o bem, né? A árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Como árvore da ciência, é o da consciência que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois. Então, percebem como são todas alegorias, são todas assim, é uma forma indireta de falar, né? Não usar
hoje, como nós temos um linguajar próprio que a gente estuda na doutrina espírita, ou mesmo em qualquer outra coisa assim que não seja religiosa, que é muito mais objetivo, fala diretamente e não fica falando, dando voltas, exemplos, alegorias, né? Nada disso. Então, o que vale é que nós, com o tempo, com o passar do tempo, desenvolvemos a inteligência e, com ela, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio passa a ser um direito nosso, um direito conquistado depois da inteligência. Porque precisamos da inteligência para saber o que é certo e o que é errado. Precisamos fazer a nossa avaliação, né? Então, aí, a partir disso, nós vamos saber qual que é a decisão. Eu já tenho a conquista do livre-arbítrio, mas eu vou decidir a utilização dele. Se eu quero fazer o bem, se eu quero fazer o mal. Se eu busco o caminho do bem ou se eu busco o caminho do mal. Ele assinala o momento onde a alma do homem, cessando de ser conduzida pelos seus instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. É interessante, até espírito fala disso. Quando ele chega numa sessão e muitas vezes, né, ele é meio que forçado a ir lá, né, porque está tendo um processo obsessivo, e ele fala assim, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Fala assim, né? Aí a gente lembra, ele fala, claro, o livre-arbítrio é um direito seu, você conquistou, mas você está falando a coisa pela metade. Você está esquecendo da responsabilidade. Então, tem responsabilidade em cada ato que nós tomamos, cada ato que nós fazemos, que nós temos. Essa é a importância do uso da inteligência. E é interessante como o livre-arbítrio ele tem data para terminar, depois que a gente conquista. Enquanto a gente estiver optando entre fazer o bem e o mal, ele está presente ali. O livre-arbítrio faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas quando a gente só faz o bem, percebe que não precisa fazer mais nada além do bem, então aí o que a gente faz? Né? O livre-arbítrio já não tem razão de ser. Né? Então, espíritos superiores já não se utilizam mais do livre-arbítrio, porque eles já conquistaram totalmente essa liberdade de escolher só o bem. Então, é só o bem que vale para eles. Né? Então, tem aqui uma nova observação. Né? Uma nova nota, 144, foi isso, né? Interpretado dogmaticamente essa passagem, a Igreja, como todas as religiões ancestrais, considera a degeneração da alma, admitindo Adão criado virtuoso, justo e sábio, tornando-se ignorante, mortal e passível de sofrimento físico depois da queda. Então, as igrejas, né, as religiões, elas que têm como Adão e Eva, né, uma criação de Deus, ele foi criado perfeito e depois ficou ignorante. Então, essa é a grande diferença entre a doutrina, essa que nós estamos ouvindo, né, da igreja, e o espiritismo. O espiritismo prega que nós fomos criados simples e ignorantes, e a gente vai evoluindo até alcançar estágios superiores de inteligência, de moral, né? Então, nós vamos nos aperfeiçoando. A igreja fala o contrário, de perfeito decaiu para imperfeito, para ignorante. Então, é o caminho inverso, né? E é isso que está sendo falado aqui na nota do editor, né? A doutrina espírita explica a alegoria do fruto do bem e do mal como aquisição do livre-arbítrio de forma progressiva. Assim, a responsabilidade pelos atos também é progressiva e proporcional ao progresso adquirido. Tem essa lógica também. Não dá para cobrar de um ignorante. Ou pelo menos o peso para ele dessa cobrança
é diferente do peso daquele que tem consciência, que sabe o que está fazendo, né? Desse modo, a alma se desenvolve pela moral autônoma. Então, ela tem a liberdade. A autonomia é isso, é liberdade, diferente da heterônoma, que está vinculado a alguns princípios. No caso da igreja, respondendo por seus atos somente na medida que adquire entendimento e experiência no decorrer das reencarnações. Supera os instintos pela razão. Da razão advém o livre-arbítrio, e por meio deste adquire o senso moral. Então, esse é o mapinha, esse é o percurso que nós vamos fazendo, né? As reencarnações vão acontecendo, a gente supera a fase de instinto pela razão, então a gente adquire a razão. Com a razão, a gente vai estar sabendo o que é certo e o que é errado, e toma a decisão. Então, estamos usando o livre-arbítrio, né? E por meio desse livre-arbítrio elaborado, racional, a gente adquire o senso moral, que no final das contas é isso. Somos seres morais. A inteligência é parte do crescimento, mas no fim das contas é moral, porque a inteligência sozinha, sem a moral, só faz arte, só arruma encrenca, né? Vamos seguindo agora, voltando de onde a gente parou, ali no 144, né? O fruto da árvore é um emblema. Então, é esse emblema, essa figura, né? O objetivo dos desejos material do homem. Então, é isso que é o fruto da árvore, essa árvore do bem e do mal, né? São os desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça. Resume, sob uma mesma figura, os motivos de sedução ao mal. Ao comer, ele sucumbe à tentação. Então, são essas paixões nossas. É basicamente isso, né? E tem aqui mais uma nota, né? 145, que acho que é de Kardec. Vamos ver se é isso, né? 145, aí ela mesma. Em nenhum texto o fruto é identificado pela maçã. Isso é interessante também. Ah, então, vai lá, a Eva ofereceu a maçã para o homem. Maçã, né? Então, esse termo só é encontrado nas versões infantis. A palavra do texto hebraico é peri, ou peri, que tem as mesmas acepções do francês, sem especificação de espécie, e talvez tomado no sentido material, moral, alegórico, próprio e figurado. Então, não tem nada a ver com maçã. Então, ele está falando que no sentido material, né? Próprio e figurado. Entre os israelitas, não há interpretação obrigatória, desde que a palavra tenha várias acepções, cada qual a entende como queira, desde que a interpretação não seja contrária à gramática. Então, isso é algo que eu pelo menos não conheço, né? Porque a minha origem não é judaica, e então a interpretação fica por conta de quem está lendo, de quem está estudando, né? Desde que não seja conflitante com a gramática. O termo peri, o peri de pericarpo, tem sido traduzido em latim por malum, que se fala da maçã e de todas as frutas. O malum são todas as frutas. E é interessante porque, como eu tenho familiaridade com, assim, visitas constantes para a Holanda, e por causa de família, né, que tenho lá, eles chamam de apple todo tipo de fruta. Até a batata é apple, né? E tem uma terminação. Sinas apple é laranja, né? Então, é um exemplo.
Então, o que é malum aqui, né, que a gente está vendo, né, que é fruta de maneira geral, e que de alguma forma também foi traduzida ou foi assumida, não sei, no idioma holandês, como apple, né? Como a gente fala em inglês, apple, né? Mas é apple, a maneira com que eles falam, e, e é isso, é fruta. Então, tudo que é comestível, tudo é o idioma que era na época e ficou assim. E nós acabamos, quem traduziu a Bíblia, né, colocou como sendo maçã. Então, é a maçã pela qual Eva tentou, quer dizer, ser primeiro a serpente e depois Eva, né, que passou por essa tentação aí, né? É derivado do grego melon, particípio do verbo melo, interessar, tomar atenção, atrair. Então, é Kardec explicando aí nessa parte do, do texto, né? Seguindo, então, 146, né? Não, 145 que a gente estava lendo. A árvore cresce no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres e mostrar ao mesmo tempo que, se o homem dá preponderância aos divertimentos materiais, ele se ata à terra e se distancia do seu destino espiritual. Então, está tudo aqui. Nós estamos aqui no meio de todas essas tentações. Não é fácil reencarnar, porque a gente está sujeito a uma série de coisas. Sujeito a dor, a frio, calor, o que mais? Escassez, né? Seja de alimento, seja do que for, né? E também vou falar de tentações, mas nem sei se esse termo a gente podia falar, mas é que a gente está tanto assim, né? Falando aqui da, da Gênese mosaica, né? Ou seja, tem tanta coisa que pode virar a cabeça da gente para fazer tomar decisão errada, usar mal o livre-arbítrio, né? Que torna a reencarnação um desafio muito grande. Então, por isso que tanta gente retorna aqui em vez de seguir adiante, porque tem que ainda repetir de ano, tem que voltar aqui para poder aprender, né? E se desenvolver moralmente, né? Então, com isso, a gente fica apegado à terra, às coisas materiais, e nos distanciamos do nosso crescimento espiritual, né? Então, vamos ver agora o 146, que é também uma outra observação, né? Em sua interpretação psicológica do espiritismo, ou pelo espiritismo, o mal é o abuso das necessidades instintivas. Então, os instintos ainda que preponderam, que estão presentes em nós, né? E muitas vezes superior à inteligência, né? Quantas pessoas não fazem coisas assim realmente surpreendentes do ponto de vista assim instintivo, né? Se comparado com algo inteligente. A gente vê as pessoas meterem o pé pelas mãos, né? Em atitudes e às vezes até nós mesmos, né? Mas e a gente percebe que foi a coisa, sim, a decisão equivocada, porque tem instinto ainda, tem prazer, tem paixões envolvendo as nossas atitudes, né? Então vamos lá. O mal é o abuso das necessidades instintivas e quando transformado em hábito, torna-se imperfeição. Então, o que nos torna imperfeitos é esse hábito ainda de estar vivendo, convivendo, agindo por instinto e não por uma atitude nobre, uma atitude elevada. Então, é isso. A gente está como está, no mundo que está, porque ainda temos o ranço do instinto nas nossas atitudes. Isso nos torna imperfeitos, nos mantém na imperfeição. Mas um dia a gente vai sair disso. A paciência
das leis, quer dizer, não que tenha paciência, né? Eu acho que não foi bem empregado isso, mas subordinados às leis de progresso, né? As leis, dentre elas a lei de progresso, a gente vai sair disso um dia, porque é uma persistência. Não deu certo nessa encarnação, volta na próxima e passa por dificuldades. Não deu certo, mesmo com aquelas dificuldades, passa por outra, passa por mais dificuldades. Isso, inclusive, explica por que que a gente vê tanto sofrimento, que nós estamos atrelados a isso. E muitas vezes a gente precisa do sofrimento para despertar. É como uma ducha fria, um balde de água gelada na gente. E aí a gente acorda, né? O espírito simples e ignorante não é bom e nem mal. Somente quando adquire a razão e livre-arbítrio é que se torna responsável por seus atos e escolhas, e pode então adquirir imperfeição se escolher esse caminho. Então, quero me manter na imperfeição. Responsabilidade minha, é desejo meu, é respeitado. Então, Deus fez as leis de forma que as nossas atitudes são totalmente respeitadas. Somos cerceados, somos assim impedidos de fazer o mal quando a gente invade o terreno daquele que já não precisa passar pelo mal, não precisa passar pela dor, pelo sacrifício, por tudo que esse que é ignorante, imperfeito, está submetendo aquele. Então, cessa, não tem acesso mais. Né? Sendo o sofrimento moral inerente à imperfeição, então, é imperfeito, vai ter sofrimento moral. Aquele só termina, né, o sofrimento moral só termina quando o espírito supera este, que é a imperfeição. Então, quando o espírito superar a imperfeição, ele deixa de ter sofrimento moral. Assim, o mundo moral é regido por leis naturais e não por atos intempestivos de Deus, nem como castigos e nem como recompensas. Então, Deus não toma atitudes, atos intempestivos. Se ele é perfeito, se ele é justo, tudo isso soberanamente bom, soberanamente justo, a perfeição total, né? Então ele não faz coisas assim humanas. Nós sim fazemos isso. Então se personificou em Deus as atitudes nossas. A interpretação de Deus segundo o homem, segundo essa visão equivocada, não do espiritismo, mas essa de dominar as massas, é um Deus vingativo, é um Deus parcial. Não, eu escolho esse e não aquele. Na guerra, cada um fazia sua oração para Deus, para eu quero ganhar essa guerra. Quanto mais, então me permita que eu mate todo mundo. Essa é a visão, né? Então vamos voltar lá ao texto. Daqui nós paramos aqui. 146, né, que foi a nota que nós lemos. A morte da qual está ameaçado, caso enfrente a proibição que lhe é feita, é uma advertência das consequências inevitáveis, físicas e morais, que arrastam a violação das leis divinas que Deus gravou em sua consciência. Então, a morte, que ele está falando isso aí, é uma advertência, vai ter consequências, porque violou as leis de Deus. E isso está gravado na nossa consciência. E tá. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se a gente opta pelo errado, é porque a gente decidiu por isso. A gente quis isso. Só que quando a gente faz isso, a gente viola as leis divinas. Então, está gravado na nossa consciência. É bem evidente que não se trata da morte corporal, já que, após sua falta, Adão viveu por longo tempo, bem antes da morte, se não, dito da perda dos bens que resultam do progresso moral, prejuízo do qual sua expulsão do jardim de delícias
é a imagem. Então, ele não morreu, ele foi expulso e ainda viveu muito tempo. Ainda mais porque ele tinha que procriar um monte, né? Que a gente, como está no texto, né, bíblico. A serpente, agora vai falar da serpente, olha que interessante aí, né? A explanação. A serpente está longe de ser atualmente o tipo de esperteza. A serpente não tem nada de esperta, não é esse o caso. Então está, de novo, personificando uma entidade, um animal, né? Alguém, né? É, pois, uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e dos quais, frequentemente, por essa razão, não se desconfia dela. Então, a perfídia, essa maldade, né, é, é dos maus conselhos, né, e que está exatamente como a serpente, que se tem na serpente como um bicho traiçoeiro, que está se arrastando e vem no calcanhar da gente, né? Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, seria preciso dizer que anteriormente ela tinha pernas, e então não seria uma serpente. Então, percebe, a lógica não bate, né? Então, ela era um ser que tinha pernas, que tinha talvez braços, que tinha, enfim, ainda que fosse pernas para se locomover como sei lá, um lagarto, né? Mas não, foi tirado dela isso e ela teria que se arrastar depois. De novo, que Deus injusto esse, né? Por que impor como verdade a fé ingênua e crédula das crianças, tão evidentes e que, iludindo o seu julgamento, fazem-nas mais tarde verem a Bíblia como uma trama de fábulas absurdas? Então, tudo isso que foi escrito num determinado momento era como foi explicado tudo, né? Como foi explicada o homem estar na situação em que estava, trabalhando com o suor do rosto, né? E também esses textos conduzindo a sociedade, como deveria ser, segundo alguns que escreveram isso. Como é o caso que a gente viu lá, que a mulher fosse submissa ao homem, né? Que o homem ia sofrer, que ia conseguir o alimento com o suor do rosto, que a mulher ia ter problemas de dores, né, no parto, né? Quando fosse procriar. E, finalmente, o último tópico, né, que a gente da lição de hoje, se a falta de Adão é literalmente ter comido uma fruta, não poderia incontestavelmente, por sua natureza quase pueril, justificar o rigor com o que foi ferido. Então, poxa, foi uma fruta, comeu, inclusive, parece que foi só uma mordida, né? Segundo o relato, né, do alegórico, assim, poxa, não é para tanto, né? Ele passou por maus bocados, a vida dele se transformou totalmente por causa de uma fruta, né? Então, não se justifica isso. Não seria nem mais racional admitir que esse fato, que este seja o fato que geralmente lhe é atribuído. Deus, considerando esse fato como um crime irremissível, não tem perdão, teria condenado sua própria obra, já que tinha criado o homem para propagação. Nossa, é uma visão interessante essa. Deus condena Adão, que era a obra dele. E para que ele desenvolveu Adão? Por que ele fez, né, Adão, criou Adão? Justamente para propagar aquela espécie, para ter filhos naturalmente nessa alegoria, né, que está na Bíblia. Se Adão entendeu nesse sentido a proibição de tocar na fruta da árvore e ele se tornasse escrupulosamente conformado, onde estaria a humanidade e o que teria sido dos descendentes do Criador?
Então, se ele foi expulso, inclusive, para procriar, né? E se ele atendesse isso, não tocasse na fruta do bem e do mal, não, a humanidade não estaria aí. Continuaria Adão e Eva, né? Esse, esse é o ponto aí, né? Se fosse assim, Deus teria criado o imenso aparelho do universo para dois indivíduos e a humanidade teria surgido contra sua vontade e suas previsões. Então, imagine, tudo que está aí, todo o universo está para duas pessoas, segundo o entendimento, né, que estaria. Se caso Adão não procriasse, Adão e Eva não procriassem, né? E se chegasse a ter uma humanidade, seria contra a vontade e a previsão de Deus. É tudo muito assim, realmente de difícil entendimento, se for levado ao pé da letra. Deus não teria jamais criado Adão e Eva para ficarem sós na terra. E a prova está mesmo nessas palavras que ele lhe endereçou imediatamente após a sua formação, né? Então, eles estariam ainda no paraíso terreal, paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e vos a subjugo. Que é aquele trecho que a gente leu na outra sessão de estudos, né? Pois a multiplicação do homem era uma lei desde o paraíso terrestre. Sua expulsão não pôde ter por causa do fato suposto. O que deu crédito a essa suposição é o sentimento de vergonha pelo qual Adão e Eva sentiram à vista de Deus e que os levaram a se cobrir. Mas essa vergonha, ela mesma, é uma figura por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado sente em presença de quem tenha ofendido. Então, de novo, é uma alegoria. Então, entende-se que o culpado, né, principalmente quando pego, né, de calças curtas, né, ele tem essa percepção, esse sentido, né, de vergonha, que era o que Adão e Eva sentiram por ter feito alguma coisa errada junto perante a Deus, né? Então esse era o tema, né, que a gente tinha para hoje do nosso estudo e que nós vamos dar continuidade então sobre a expulsão do paraíso, né? E vamos entender melhor. Bom, vale aqui um comentário que nós aprendemos no Espiritismo que espíritos que não se adequam à realidade nossa, que continuam atravancando o progresso do planeta que eles estão, eles são convidados a se retirar. Então, isso pode estar justamente em conformidade com a expulsão do paraíso. E vai para lugares onde vai suar, né? Vai tirar do rosto o suor, vai ter dificuldades, vai ter, enfim, porque está deixando isso que está aqui hoje, que bem ou mal tem assim, um componente de conforto muito grande, muito forte, né? Então, nós vamos deixar isso aqui e ir para um mundo inferior, se nós não estivermos contribuindo com esse mundo. E muito ainda, fazendo muito mal. Mas a nossa inteligência, né, elevada, uma moral baixa, né? Assim, pouca moral, mas porque nós somos inferiores, né, ainda. E se a gente estiver atravancando realmente o progresso daqui da nossa desse planeta, nós vamos ser convidados a nos retirar. Por isso a importância da gente entender que nós estamos aqui buscando o aprimoramento moral. Então, nós que estamos
buscando isso, estamos no caminho certo, apesar de ainda não estar num nível moral elevado. Apesar disso, a gente tem chance de continuar aqui. Mas aqueles que estão arraigados no mal, atrapalhando de forma assim muito grande o crescimento, o progresso aqui do planeta, certamente que vai deixar esse planeta. Porque já não cabe mais ficar aqui, está atrapalhando. Então é como uma expulsão do paraíso. Vamos deixar esse paraíso aqui, e realmente é. Basta olhar a natureza, os recursos que estão à nossa disposição e que nós estamos maculando, que nós estamos destruindo. Então, nós próprios estamos destruindo o nosso paraíso. Então, é um paraíso aqui, comparativamente falando, para mundos primitivos, mundos ainda que estão em fase de progresso bem lá no começo, né? Então, a gente pode, ou esses espíritos, podem contribuir com o progresso lá, pelo menos com o progresso intelectual. E a gente viu que, através da inteligência, a gente chega no livre-arbítrio. Então, é uma colaboração que eles vão estar dando para aquele planeta. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado e rogo a Jesus que abençoe-nos a todos. Então, até a próxima reunião.